E no programa de hoje eu recebo a psicóloga positiva Adriana Severini. E hoje vamos falar sobre a doença do século, depressão e ansiedade, aqui no Talk da Adri. A gente já é considerado o segundo país no mundo com maior pessoas em depressão, ou seja, que depressão não é frescura. Todo mundo tem problema, é a forma como nós encaramos esse problema. Hoje o assunto é delicado, nós vamos falar sobre depressão, né, que é a doença do século. E vamos falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto que eu quero muito conversar com você, que é essa doença do século, que não tem classe social, não tem idade e está pegando todo mundo. Tá. Porque nós sofremos, muitas pessoas sofrem preconceito de ser frescura, né? É a palavra mais usada, essa menina tá, imagina, tá com frescura, né? E não é. Depressão é uma doença, né, Adri? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a depressão está crescendo muito, principalmente aqui no Brasil. A gente já é considerado o segundo país no mundo com maior pessoas em depressão, ou seja, que depressão não é frescura. A gente ainda acredita aqui que depressão é frescura, é falta de quem não tem o que fazer e não é. E está atacando cada vez mais pessoas mais novas. A gente tem crianças em depressão, jovens, adolescentes, cada vez mais novinhos e idosos em depressão. Então, está pegando de 6, 7 até os 80, 90 anos pessoas com depressão. E a depressão o que é? É uma tristeza profunda sem uma causa aparente. Às vezes ela é desencadeada por um problema ou faleceu alguém, uma doença, só que é uma tristeza que não passa. A tristeza, por exemplo, você perdeu algum membro da sua família. É normal você ficar triste, mas você fica triste por um período, vivencia aquele processo de luto e ela passa. A depressão não, ela começa e ela vai indo. E cada vez ela vai aumentando mais e você não consegue ver uma solução. E ela vai ficando cada vez mais profunda. E assim, é como se você estivesse no buraco, no fundo de um túnel e que você não vê saída. É tudo negro e você só vê a sensação que você tem, conforme ela vai aumentando, que só a morte vai te salvar. Vai te salvar e assim, e não é uma coisa, as pessoas têm a tendência a achar, é algo egoísta, você não está pensando na sua família. Não, a pessoa depressiva inclusive pensa na família, porque ela olha e fala, as pessoas que estão do lado, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos estão sofrendo comigo e então é melhor eu me matar, porque assim acaba o sofrimento. Então eles inclusive pensam em tirar a própria vida para poupar as pessoas que eles amam desse processo de depressão. Adri, me explica, por exemplo, a Gisele, que é uma entrevistada que foi no programa anterior, ela comentou que ela entrou em depressão e tentou suicídio. Ela não tinha motivo, né? Pelo menos aparente, ela estava num momento bom da vida dela, né? Ela é formada em direito criminalista e ela não sabe explicar por que ela entrou em depressão. Antes de ela entrar no reality, você tentou o suicídio, não é isso? Eu fiquei... Aí as pessoas... Essa história de vida... Porque eu sempre sou muito engraçada, divertida. E o palhaço do circo, ele nunca pode estar mal. Ele sempre tem que estar feliz. Então, as pessoas não eram acostumadas a me ver triste. Inclusive, minha mãe, no dia que ela me pegou daquele jeito, ela não queria aceitar. E ela não quis entrar na sala da psicóloga comigo, porque ela não... Como que a Gisele tá assim? Ela não pode, ela sempre foi muito alto astral. Só que essa história, né? Traumatizante de vida, e eu sempre tentando superar. Chegou uma hora que não deu, que o copo ali encheu e transbordou. Só que aí, como foi? Eu tava, né, as pessoas achavam que ela tem tudo. Aí eu me envolvi de novo com uma outra pessoa, um relacionamento, porque eu repeti o mesmo padrão, era sempre o mesmo padrão que eu atraía. Ele terminou comigo assim um belo dia e eu fiquei muito triste. Só que, tipo assim, a tristeza começou a ser uma tristeza muito forte. E eu não tava, porque não era por causa disso.
sabe? Não era. Você já tava com... Nossa, era uma coisa assim que não tinha motivo. Eu sabia que eu não tinha motivo para dar daquele jeito. Só que veio uma tristeza muito mal. E eu falei, vou tomar um remédio para eu dormir bastante e não acordar mais. Aí eu tomei um, falei, nossa. Aí eu meio que acordei assim, eu falei, vou tomar mais 2. Só que eu nunca tinha tomado remédio para dormir. E eu dormi domingo até na terça-feira. Eu acordei na terça-feira e eu morava sozinha. Não tinha como ninguém ficar sabendo o que estava acontecendo. Na terça-feira, na hora que eu acordei, tava minha mãe e minhas amigas assim. Falei, não tô entendendo. Eu muito grogue, muito. Eu não sei se eu liguei pra... Alguém me ligou e eu atendi, oi, assim. E minha mãe foi pra Vitória, que ela tava em Una. E chegou lá, as meninas falaram, vamos psicóloga agora. Na hora que chegou na psicóloga, ela falou, psiquiatra agora. Você tá assim, no extremo. E aí eu fiz o tratamento de depressão e ansiedade, né? Às vezes a gente acha que superou um trauma que você passou na infância, na adolescência, e você acredita que você superou esse trauma e tá tudo bem. De repente acontece o que a gente chama de gatilho, que a gente não sabe o que é esse gatilho, alguma coisa que você começou a vivenciar e todo aquele trauma volta. E aí você entra numa depressão que você não entende por quê. E você vai se isolando. Quais são os primeiros sintomas? Você começa a se isolar, ou você começa a comer demais, ou deixa de comer, você começa a dormir muito, ou perde sono, tudo que foi de exagero e que vai mudando do seu ritmo de comportamento. Então assim, você deixa de se comportar como você era. Então assim, tudo que é diferente do seu comportamento e é o exagero, quando você começa a perder o equilíbrio, isso é o começo da depressão. Porque às vezes a gente tem a ideia que a depressão a pessoa fica quietinha no canto e tal. Não, tudo que muda o seu eu. Se você já era uma pessoa baladeira e continua, tudo bem. Mas se você era uma pessoa que saía de vez em quando e de repente não consegue ficar sozinha com você mesma, é sinal de alerta. Então, tudo que muda o seu eu e é totalmente exagerado, sinal vermelho, sabe? Vamos começar a prestar atenção. Você acha que a rede social veio para prejudicar e piorar essa situação? Porque você vê a vida perfeita, né? Porque nas redes sociais a vida de todo mundo é perfeita, né? É tudo colorido. É tudo colorido, exatamente. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo aproveitando a vida, tá tudo super legal. As pessoas precisam começar a ter o discernimento disso. Entender que ali é mais ou menos como uma novela, como um várias filme. Influenciadoras postam direto que estão em depressão. Né, que elas mostram o mundo perfeito, elas conquistaram tudo que elas queriam, mas estão em depressão. Não completaram e sente aquele vazio. Né? Então você acha que isso tudo veio a piorar a situação? Porque assim, mesmo que elas coloquem que elas estão em depressão, as pessoas não prestam muita atenção nisso. Elas prestam atenção na vida perfeita. E a gente olha e fala, nossa, eu queria ter uma vida como a dela. E todo mundo tem problema. É a forma como nós encaramos esse problema. E a hora que você percebe que tem algum problema acontecendo com você, as pessoas ainda têm muito bloqueio. Procurar um psicólogo já está quebrando um pouquinho de tabu, mas as pessoas ainda têm medo de procurar psicólogo. Psiquiatra, então, mais medo ainda. E para curar a depressão tem que ser um trabalho casado entre psiquiatra e psicólogo. E a família, nesse momento, né? Como que ela tem que agir? Porque a família acaba sofrendo, né? Acaba entrando, vê um filho, ou um marido, ou até a esposa com depressão. Como a família tem que agir nesse momento? A família tem que dar apoio. Nunca achar que é frescura, que é mimimi, que é preguiça de fazer as coisas. É sentar, entender e dar apoio. Assim, tem aquele que depressão não é frescura, depressão é doença e depressão tem cura. A Flávia, ela sofreu abuso, né, Flávia? Com quantos anos você tinha? Então, a primeira vez foi com 5 anos, né? Isso foi um episódio que eu vivi com um dos irmãos da minha mãe. Depois foi se repetindo com outros membros da família, com o tio, com o primo. E foi várias situações até que 13 anos isso teve um fim. Né? Infelizmente ainda é um tabu para minha família. Você chegou a contar para sua mãe? Contei, a minha mãe foi a primeira pessoa a falar e a minha mãe falava que é porque quando eu tinha 5 anos
em 1985, as meninas usavam aquelas calcinhas que tinha a rendinha, né? E ela falava que é porque a gente ficava se mostrando para os homens da família. E eu não entendia aquilo. Eu falei assim, olha, ele tá fazendo uma coisa que eu acho que não é legal, mamãe. Mas ela nunca, acho que ela não talvez na inocência dela, ou achar que aquilo não seria real, né? Pode ser. Muitas mães acham que as crianças inventam, e ela nunca deu tanta importância para isso, né? E aí isso foi me desencadeando um comportamento bem agressivo, fui desencadeando também comportamentos muito depressivos e autodestrutivos, né? Então, a minha primeira tentativa de suicídio eu tinha 9 anos. A depressão, infelizmente, pode levar ao suicídio, sim. E assim, a tentativa, às vezes a pessoa tenta, porque a gente tem também um preconceito de achar que, não, falou, ela só está querendo chamar atenção. Mesmo que seja, ela só quer chamar atenção, vai que ela acerta, aliás, ela erra e se mata. Nunca ignore essa coisa de estou querendo me matar, estou me sentindo mal. É sempre um sinal de alerta. Leva no psiquiatra, leva no psicólogo. A pessoa está chamando a atenção porque ela precisa de ajuda. Eu acho que hoje em dia a gente anda tão preocupado com aquilo que as pessoas falam. Isso é importante. As pessoas vivem preocupadas que os outros vão falar. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Não se preocupe, deixem falar. Se a pessoa está preocupada com a sua vida, ela está sofrendo, ela está vivendo a dela. Porque pessoas felizes não estão aí com a vida dos outros, né, Dri? Então, deixa falar. Eu acho que a gente não tem que se preocupar que vai falar mal de você, né? Eu vejo pessoas sofrendo, que vão falar de mim. Deixa falar, né? Porque as pessoas que gostam realmente de você não vão falar mal de você, não vão falar nada de você. Não. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em rede social, fez um comentário ruim. Não lê. A Gisele estava falando para mim, ela até fez esse comentário, ela falou, olha, tem umas 30 pessoas me elogiando. Aí uma falou mal, ela falou que acabou com o dia dela. Não, ignora. Deixa, exatamente. Pula. Legal, obrigada. Acabou. E a vida é tão linda, tão leve, né? A gente tem que viver e ser feliz. É como a Adri falou, viver o hoje, né, Adri? Viver o hoje, curtir, focar, se hoje está sendo gostoso. E amanhã Deus pertence, né? Não ficar sofrendo pelo amanhã, né? E se vem um momento difícil na tua vida, passe por cima, porque tudo passa. Graças a Deus, tudo passa. Se hoje você está chorando, amanhã você está sorrindo. Eu sempre levei isso na minha vida, que atrás de uma tempestade vem um lindo sol. E é a verdade, né? Então vem a tempestade, aquele tempo horrível, mas depois abre aquele sol maravilhoso que te traz muito amor, alegria. E é isso que a gente tem que olhar a nossa vida, né? Dri, obrigada por participar do Papo da Dri. Foi muito importante a sua presença para a gente falar de um assunto tão delicado e que as pessoas a maioria das pessoas estão vivendo nesse momento, e você poder ajudar quem está em casa a ouvir que, gente, vamos lutar, vamos vencer, né, Dri? Passar por cima. Tem que ter esperança e ter força. Ter força, exatamente, e sair dessa. Obrigada, Dri. Vou deixar o contato da Adriana, quem quiser falar com ela, né, que estiver passando por um momento difícil, a Adri dá uma atenção especial, né, Dri? Pode deixar que eu dou. E vamos ter mais matérias falando um pouquinho de depressão em vários programas para poder ajudar vocês que estão passando por um momento delicado. Tá? Obrigada, Adri. Obrigada, Adri. Amei muito. Eu também estar com você. E a conclusão de hoje, se você estiver sentindo ou percebendo alguns sintomas de depressão, procure ajuda. E lembre-se que tudo passa.